você brincou com as suas netas lá, então para a família, faz uma roda, põe ali, é um momento de troca entre o pai e o filho. Então eu percebendo que com as minhas filhas, a gente vai perdendo um pouco disso, porque é muito prático dar o celular para a criança. E trazendo para a atualidade, é isso que você falou, vamos sair das telas, né? Isso, tanto os pais quanto os filhos, sair das telas, das legal telas. Colocar. Então aconteceu com um colega meu da minha cidade, ele perdeu a filha dele num churrasco de laje, né? Então tava a família lá se divertindo, engasgou com um espetinho. E morreu essa criança de 3 anos, um amigo meu, da Vale. Depois eu fui para uma usina, eu tive bons salários. E quando eu decidi empreender, cara, aí você bate na porta das empresas, não, agora não dá, não sei o quê. E eu fui gastando todo o meu recurso que eu tinha juntado para manter a empresa. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pais e Filhos. 22º episódio com um cara sensacional. Nós vamos falar hoje de algo muito importante, assunto totalmente pertinente a pais e filhos, que é a segurança doméstica, sobretudo a segurança com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, enfim. Sabe aquela galerinha quando tá em férias em casa que vai quebrando tudo e vai fazendo, parecendo Tasmania, assim, vão revirando tudo? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre segurança. Estou aqui com o Michael, nosso parceiro também. Um dia ele me fez uma doação desse brinquedo e eu fui entender o que era isso. Eu nunca me dei conta que, de forma lúdica, a gente poderia ensinar as crianças a terem segurança dentro de casa. Não basta nós adultos sabermos dos pontos importantes, pontos críticos e ensinarmos as crianças. As crianças, é fundamental que elas saibam por si próprias, porque na maioria das vezes você virou as costas 2 minutinhos, ela está sozinha. E ela tem que saber se aquilo é seguro, se aquilo não é seguro. E ele criou alguns jogos, inclusive para dentro do ambiente empresarial, que promove a segurança no mundo corporativo, dentro das empresas. Michael é engenheiro de segurança do trabalho e é um cara sensacional. Esse tamanho, viu? Michael, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, viu? Prazer enorme estar contigo. Prazer é meu aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra aqui. Toda minha. Eu acho que totalmente pertinente, né? E quero parabenizá-lo também por essa ideia sensacional de trazer de forma lúdica assuntos muito importantes que diz respeito à segurança das crianças nos nossos lares. Obrigado. Me diz de onde nasceu essa ideia, meu amigo? Então, Ângelo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu trabalho há quase 20 anos com prevenção de acidentes, mas focado na indústria, né? Então, fazendo dispositivo para máquinas, né? Fazendo projetos para evitar acidentes na indústria. E conforme foi passando o tempo, fui percebendo que tinha acidentes dentro de casa, né? Dentro das residências, né? Com as crianças. Então aconteceu com um colega meu da minha cidade, ele perdeu a filha dele num churrasco de laje, né? Então tava a família lá se divertindo, engasgou com um espetinho e morreu essa criança de 3 anos, um amigo meu. Cara, você me fala de um churrasco de laje, eu já imaginei a altura e que de repente a criança tivesse despencado. E não foi nada disso? Nada disso, sabe assim, quando a comunidade faz a laje, aí faz o churrasquinho em cima da laje ali, né? E morreu com o churrasquinho. Ninguém sabia fazer os primeiros socorros. Manobra de Heimlich. Isso, né? Ninguém sabia fazer. Foi levar no hospital regional, não deu tempo. E perdeu o tesouro da casa dele, né? Casa. Aí foi pegando alguns eventos isolados, assim, eu fui pesquisando sobre o assunto. Fui pesquisando, vendo os dados do governo, qual que era, né, o número de crianças que morrem em casa. E eu cheguei a uma média de 8.700 crianças no Brasil morrem de acidentes domésticos. Por ano? Por ano, né? Então, de morte, né? Fora os que... 8 mil e poucas crianças por ano, acidente doméstico. Quantos aviões? São quantos aviões caindo por ano? Putz, né? 10 aviões em média? 10 aviões, ou 20, né, meu diretor? Depende do avião. Não, eu tô trazendo para essa reflexão, para você ver, porque quando cai um avião, é algo que... ANAC, né? Tudo... há uma mobilização muito grande para que não ocorra mais. Exatamente. E nós temos 8 mil acidentes domésticos que levam ao óbito das crianças. Isso é muito... É mais ou menos 26 aeronaves, caras, caindo no ano. É mais que 2 por mês. Exatamente. Né? Então, você entende? Eu faço essa comparação... Para quantificar, para quantificar, para a pessoa entender o quanto isso é... É grave, né? Então nós estamos embarcando...
26 aviões cheio de criancinha. Cheio de crianças e despencando, Exatamente, todo ano. Todo ano. E ninguém se deu conta disso. E assim, ainda, vamos pensar no aeronave, né? Tem uma engenharia, tem vários elementos para o cara pensar para um avião não cair. E o acidente doméstico é muito mais simples para você evitar. Muito né? mais. Muito mais. Né? Então, às vezes é um pai de primeira viagem. E de uma forma baratinha você criou uma ideia aqui. Exatamente. Né, mas, Michael, antes da gente mergulhar nisso e essa informação que Deus conforte, né? Não é sem tempo a gente sempre poder dizer para as pessoas, né, os nossos sentimentos. Por isso que a gente tem criança em casa, né? Que Deus conforte eternamente o coração das pessoas, dos pais amigos, que perderam o tesouro dele. Que perderam e de tantos outros que perdem, né? E alguém que nesse momento deve estar perdendo alguém. Com certeza. Alguma criança Infelizmente. Infelizmente por essas tragédias aí. Mas, Marco, antes de tudo, eu quero conhecer o Michael filho e depois o Michael pai. Me diz aí, você tem quantos anos de idade hoje, Michael? Eu tenho 40 anos de idade. 40 anos, né? jovem. Sou pai, né? Tenho meus pais, minha mãe ainda vivo. A gente, né, morei com meu pai e com a minha mãe, então tive o privilégio, né? Hoje em dia pode até falar assim, de ter um pai e uma mãe, né? Então a gente veio de uma família bem humilde, né? Então eu cresci numa casa assim, no fundo da casa da minha avó, tinha igual uma vilinha do Chaves, né? Tinha os meus tios, tudo ali junto. Então até com 9 anos eu morei ali com meus pais nessa vilinha da minha família, e depois a gente ganhou um apartamento do CDHU, né? Então a gente morou, depois com 9 anos eu mudei para o conjunto habitacional lá em Cajamar, e fui crescendo, fui entendendo, aí assim, pela experiência do meu pai, da minha mãe, que eles têm, né, pouca grau de instrução, a mensagem que eles passavam para mim é assim, ó, a gente é pobre, nem tudo é para nós. Eu tinha isso meio um pouco velado, assim, dentro de casa, né, ó, isso você não pode querer porque a gente é pobre. E eu fui crescendo, eu falei, cara, mas por que eu não posso querer? Por que eu não posso melhorar, né? E eu fui, de alguma forma, acertando e entendendo isso e fui estudando. Então, uma das melhores decisões que eu fiz foi estudar. Então, né, sempre estudei em colégio público, e eu falei, eu tenho que ter uma profissão e tal, e tem as ETECs, né, que é os colégios técnicos do estado. Prestei para ser técnico de segurança do trabalho, né, um curso de graça, tem até hoje. Fiz a provinha lá, fiquei um dos últimos ali, passei por um dos últimos, entrei. E quando eu entrei na ETEC, eu conheci um outro grupo de adolescente. Porque quando eu estava ali no conjunto habitacional, a molecada era um perfil assim, um já estava querendo usar uma droga, só queria empinar pipa. Quando eu entrei na ETEC, a molecada já estava com a cabeça de, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer uma faculdade, já era uma outra cabeça. Um outro pensamento. Um outro pensamento. Aí eu falei, opa. E eu comecei a analisar melhor os grupos, né? Falei, pô, eu acho que eu tenho que ir mais para esse grupo dos meninos da ETEC. Fui, me formei. Escolha. Né? Escolha. E eu, né, já estava ali, me apaixonei por segurança do trabalho, porque assim, ó, eu comecei a trabalhar com 14 anos registrado numa agência do Correio lá em Cajamar. Então, eu já sempre trabalhei, sempre ali. E quando eu entrei no técnico, eu falei, ó, tem que fazer um estágio para você aprender sobre a profissão. E eu arrumei um estágio com 6 meses de ETEC, só que era pagar metade do que eu ganhava no Correio. E no Correio eu era registrado e o estágio não era registrado. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer o estágio, porque eu quero aprender, quero melhorar. Voltou um pouquinho para trás para... É como, cara, é impressionante. É como se fosse pegar um impulso. Pegou um impulso, exatamente. Eu dei um passo para trás. E assim, do conjunto habitacional para o Correio era 3 quilômetros. Então, assim, o Correio abria às 9, eu saí de casa 10 para as 9. Uhum. E quando eu arrumei esse estágio, era em Jundiaí, eu tinha que pegar 3 ônibus, pegava o primeiro. E naquela escolha eu falei, cara, eu tava. Tudo contribuindo para não dar certo. Para você desistir. Para ficar no desconforto, né? Naquele desconforto, no meu propósito, não, acho que é isso. Quanto tempo você gastava para chegar lá? Cara, assim, era o primeiro ônibus, eu gastava umas 2 horas para chegar no trampo. Então você estava 2 horas atrasado de uma oportunidade. É. E é o que eu falo da garotada das periferias frente às oportunidades. Ele está no mínimo 2 horas atrasado, 2 horas no final da fila. É. Por isso a oportunidade não chega. E se você não superasse essas 2 horas, não fosse perseverante,
você não seria o engenheiro que é hoje. Exatamente. E assim, aí pra mim, assim, eu falo assim, qual foi uma das melhores escolhas? Foi sair do conforto pra ir pro estágio e aprender, né? E fui e tal. E eu já, falei, ó, agora eu me formei, tô trabalhando aqui. Quanto tempo você ficou de estágio? O estágio foi de 1 ano. 1 ano e pouquinho. Porque acabou meu estágio, teoricamente, porque eu me formei, só que a empresa falou assim, ó, Marco, a gente não quer te perder, mas não quero te registrar. Eu falei, não. Fiquei lá um pouco da empresa sem registro, porque para mim era até arrumar um emprego efetivo como técnico de segurança. Aí passou alguns meses, eu consegui um emprego como técnico de segurança. Será que hoje as pessoas estão dispostas a abrir mão de um conforto e ficar 1 ano perseverando? Então, é isso que eu vejo que assim, ó, a minha sala tinha 40 alunos. Quem fez a trajetória que eu fiz de dar o passo para trás, ficar sem registro, hoje é engenheiro. Aí você fala assim, de 40, quanto tem? Uns 3. 3. Porque acontece? Decidiram, falaram, não, eu vou abrir mão do meu emprego hoje. Porque assim, na ETEC é muito cara novo, mas tem cara que já tá trabalhando, já tem ali, tá na correria, né? Quem decidiu fazer o caminho igual o meu, não, vou me enfiar de cabeça nesse projeto desse curso, hoje é engenheiro. Quem falou, não, eu vou ver lá na frente, eu vou ver depois, aí fez o curso, mas perdeu, tá na gaveta do diploma. Né? Então, essa decisão de, não, vou dar um passo para trás e aprender, pegar essa oportunidade como um aprendizado, não como um emprego para ganhar dinheiro, mas como uma oportunidade, hoje tá melhor. Você foi em busca de um bem precioso que ninguém te toma, que é o conhecimento. Que é o conhecimento. Do que o salário mensal caindo ali e o conforto, né? E o pior, né? Aí eu falava assim pros amigos e tal, você é louco? Como você vai sair para ganhar metade, sem registro? A turma não consegue entender. Eu falei, não, mas esse é o caminho. E você dava com quantos anos nessa época? Ah, eu tava com uns 26, eu acho. Uns 26 anos. 26, acho. Não, já mesmo, porque eu casei com 26. Estava com uns 23 anos. Uns 23 anos. 23 anos. E você ainda recebeu o apoio do senhor Humberto e da dona Inês? Cara, seu pai? Como era? Ó, você é engraçado. Nesse aí meu pai ficou meio assim, mas ele não me censurou. Falou, é isso que você quer, vai. Mas olha que interessante. Quando eu me matriculei na faculdade, eu tinha acabado de conseguir um emprego como técnico de segurança e o valor da mensalidade da faculdade era praticamente 80% do meu salário. Só sobrava condução. Não sobrava nada, né? Então... E quando eu falei pra minha mãe, eu vou pagar tanto de faculdade, ela falou assim, mas filho, por que você não compra um carro? Olha a mentalidade dela. Tadinho. Né? E na simplicidade dela, eu falei, ele vai catar um recurso grande para fazer um negócio que não vai ficar nada para ele, assim, né, na cabeça dela. Então... Não tinha noção que você estava buscando uma riqueza ainda maior, né? Não tinha noção, né? Mas meu pai sempre me apoiou, por exemplo, assim, pai, tem um curso no Senai. Tá bom, filho. Ele me levava, ficava esperando na porta a aula inteira para não gastar na condução, para ele ficar ali. Então, sempre me apoiou nesse sentido, nunca me censurou. Mas eles nunca falaram assim, vai estudar, sabe? Não é aquele pai, tem que estudar, tem não sei o quê. Então, foi uma decisão um pouco minha, eles me apoiaram, mas assim, eu não tive aquele incentivo, ó, tem que estudar, cadê suas notas? Não tinha muito disso. Né? Então... E eu sou engenheiro porque eu fiz ETEC, eu tenho certeza disso. Perfeito. Que me deu base, me deu um bom emprego para conseguir pagar a faculdade de engenharia. Aí depois você fez o bacharelado. Eu fiz engenharia ambiental, eu sou engenheiro ambiental. Aí depois eu queria fazer... Porque o meu sonho sempre foi ser engenheiro de segurança. Mas não tem como você ser engenheiro de segurança sem ter feito uma engenharia antes. Aí eu escolhi fazer ambiental. E aí eu queria achar uma instituição de nome para mim fazer a de segurança, para mim ter mais... Aí eu fui entendendo o seguinte, né? É igual uma roupa de marca. Por que uma camisa de uma marca vale 3, 4 vezes mais do que uma de um magazine simples? Que é o nome, a marca, né? O valor agregado. Perfeito. Aí eu falei, não, tem que fazer na USP. E para fazer segurança na USP, né, tem a prova lá, mas também tem análise de currículo. Aí fiquei naquela ansiedade e tal. Consegui entrar na USP, fiz engenharia de segurança na USP, me formei. Então isso abriu portas grandiosas para mim. E eu estava trabalhando já numa multinacional como coordenador de segurança e eu ganhei um prêmio da Dupont. A Dupont é referência em segurança no Brasil de prevenção de acidentes do trabalho. Eu fiz um case e eu ganhei em primeiro lugar na categoria proteção química. E me deu uma notoriedade e a Vale do Rio Doce me chamou para
ser engenheiro da Vale. Engenheiro da Vale. Aí eu saí dessa multinacional e fui engenheiro da Vale. Aí eu tava voando, porque assim, eu tinha, 30 anos, engenheiro da Vale. Eu tinha acabado de pegar meu CREA como engenheiro de segurança, mas eu já fui registrado como engenheiro sênior na Vale. Então eu ganhava... Ó, eu vou abrir aqui, ó. Foi em 2014. O meu salário, na média, com os bônus, porque o salário tem uns bônus, tem algumas coisas. Eu ganhava praticamente 21 mil reais em 2014, há 11 anos atrás. Então, quando você chega nesse momento que você está na Vale, você em algum momento refletiu sobre ter aberto mão daquele trabalho no Correio? Não, total. Eu falei assim, eu tô na Vale hoje porque eu abri a mão do salário do Correio. Um ano de estágio. Né? Pagando para estudar, vamos dizer assim. Pagando para estudar. Para ter um estágio. E eu era engenheiro da Vale. Cara, eu acho interessante a gente ter essa troca e a gente falar isso aqui. Eu tô procurando, né? Sim. Meu diretor até fala, tô procurando falar menos, deixar o meu convidado falar mais. Mas eu gosto de pontuar essas coisas para fixar bem na cabeça das pessoas onde está o ponto da virada, onde está a chave de tudo isso. A chave de tudo isso não está no momento que você se formou lá na melhor universidade que você estava na Vale. O alicerce disso, a sementinha está lá quando você abriu mão do Correio, que tinha um salário, abriu mão de comprar um carro, como a sua mamãe, com a inocência dela, orientou, e falou, não, mãe, eu quero mais do que isso. Exatamente. E querer mais do que isso, pessoal, não é você ter esses bens materiais, é você ter uma riqueza intelectual que qualquer coisa que aparecer hoje na tua mão, você desenvolve. Sim. Porque a riqueza que você tem de conhecimento permite. Que faz. Ontem eu escrevi, e fiquei até de publicar, tá aqui no meu WhatsApp, creia no Senhor, né, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quer dizer, trabalhe, persevere, lute, que demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão atrás das coisas que nos acrescentam financeiramente, fisicamente, mas sem uma estrutura para manter tudo isso. Exatamente. É como eu falo do herdeiro. O cara fala, eu sou herdeiro. Sou rico. Mas aí você tem uma preocupação maior ainda, porque você não pode envergonhar seu pai de tudo aquilo que ele te deu, você perder, deixar derreter, porque você não está preparado para isso. Exatamente. Então, quer dizer, você não está pronto para aquilo que vai ser acrescentado, que de repente é a herança do seu pai. Então, quer dizer, estude, persevere, lute, né? Ganhe conhecimento, para que pelo menos aquilo que lhe vai ser acrescentado, não pelo trabalho, mas pela herança, porque também é um trabalho você manter, preservar. Exatamente. Aí, para me finalizar, tão difícil quanto conquistar é manter. A gente sabe que, né, como é manter a nossa casa hoje. Exatamente, né? E assim, o ponto de virada foi esse, com certeza. Então, foi a decisão de falar assim, não, opa, eu vou dar esse passo para trás porque tem um propósito. Vou passar um deserto, porque acontece, quando o cara vai fazer, igual na minha época, eu não usei bolsa do governo, nada, eu recebi e pagava meus boletos da faculdade. Então foi o curso de engenharia 5 anos, foi 5 anos de deserto, porque assim, tudo que você ganha o recurso é na faculdade. Certamente atrasou alguns meses, teve que negociar, pagar atrasado. Cara, e isso eu não passei. Não passei, porque assim, como eu fiz Tecsegurança, eu já comecei a trabalhar com Tecsegurança, não sobrava, mas o compromisso de pagar a faculdade, eu não falhava. Rapaz, eu cheguei a negociar até 6 meses. Cara. Eu tava no Chile na época, Sim. né? E aí eu saía para estudar. E aí tinha vezes que você não tinha grana. E como eu havia aberto mão de todas as facilidades daquele mundo que eu vivi, então fazer faculdade para mim era um dos meus desertos, era um dos meus desafios. E teve vez de deixar, e quando eu chegava lá, eu fiquei também mal acostumado, né? Porque eu chegava no balcão, eu sabia negociar bem. Sim. Aí eu derrubava todos os juros que tinha e pagava tudo à vista como se eu tivesse pago em dia. Entendi. Mas eu falei, eu tô negociando, né? Tô acertando. Estudando administração, aprendi isso lá na aula, então tem que descer e colocar em prática aqui embaixo na tesouraria. Mas eu levei, assim, muitos meses meus aos trancos e barrancos, que eu tinha criado uma transportadora e tal, estava empreendendo, então quando eu conseguia receber e separava um saldo, eu falava, isso aqui eu não vou gastar, isso aqui eu vou honrar a faculdade lá. Anjo, mas até aí faz parte também, né? Ou atrasei, ou pegou uma DP e vai negociar lá para fazer, isso. Igual, eu tinha um propósito, falei assim, a engenharia foi criada para fazer em 5 anos, então eu vou fazer em 5 anos. É que você é um cara, dá para perceber que você é bem organizado, engenheiro, né? Você é bem organizado e planejador, né? Então, não muito. Dentro do seu planejamento, né? A Michelle pode falar melhor sobre isso? A minha esposa tá ali, ela não vai deixar eu falar que eu sou organizado, mas assim, eu sou um pouco... Eu tô tentando te salvar aqui, mas não tem jeito. Não tem jeito. Tomara que isso não signifique seu casamento. Não.
eu sou meio bagunceiro com as minhas coisas, mas eu sou muito metódico com meus propósitos, né? Então, assim, eu tenho uma ideia. Se eu acredito nela, eu vou até conseguir. Então, eu sou muito firme no meu propósito. Eu falei assim, a engenharia foi criada para ter em 5 anos. Na minha cabeça não faz sentido eu gastar 5 anos e meio para fazer. É 5 anos. Então, eu nunca fui muito inteligente, né, na escola, mas eu sempre fui esforçado. Então, assim, na faculdade, tava com dificuldade nos cálculos, dá uma lista aqui, professor. E ficava lá, macetando. Quantas vezes no final de semana já namorava com a minha esposa? Vou ficar estudando, e lista. Nunca peguei uma DP, nunca fiquei preocupado, sempre mantive as notas ali na média ali. Eu sempre fui mais de humanas também, só que quando eu conheci a calculadora HP 12C, eu ficava suando para decorar a fórmula, porque era 3 dígitos e já dava o resultado. Sim. Eu não conseguia fazer aquelas contas que dá 2 folhas de caneta, não. Você chegava ali, de caderno, né? Você chegava ali, 3 comandos, já dava o resultado. Então eu suava pra decorar a fórmula, né? E assim, o resto eu era péssimo. E eu sofri muito, Canuto, porque assim, eu estudei só escola pública. E quando cheguei na faculdade, ele falou assim, ensino fundamental, ensino médio, você aprendeu, é daqui pra frente. E tinha algumas formas do ensino fundamental que eu não tinha base. Achava no professor de cálculo, não, meu amigo, isso aqui é da escola. Eu não vou explicar pra você. Vou voltar atrás. Não, se vira. Se vira. Nossa. Então, eu sofri. No primeiro ano, assim, foi preocupante. Eu sei o que você está falando porque o meu ensino médio, eu fiz numa prova do EJA. Entendi. E matou tudo. Aí eu chego sem base nenhuma, né? Exatamente. No profissional, vamos dizer. Sim. Não tem um fundamento de posicionamento técnico, não tem nada. Tô apanhando, a bola tá correndo, eu tô correndo que nem um palhaço. Aí até me organizar e pegar o ritmo da galera demorou. Então, eu tive essa dificuldade no começo. Mas tem que ser perseverante, né, Mário? E assim, outra coisa, e eu fui aprendendo o seguinte, né? Eu vejo que a geração das minhas filhas, até a nossa geração, até um pouco ansiosa, imediata. Eu fui aprendendo assim, não é no seu tempo, tem que pôr energia, né? Tem que esperar muitas vezes. Mas se você perseverar, vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então... Né, eu tive a ideia, eu sempre quis fazer um livro, né? Quero escrever um livro e vai, difícil. Você já escreveu o seu também, sabe como que é. Mas vai lá, eu escrevi, publiquei. Quero fazer o jogo para criança, vai. Tomei, para fazer esse jogo para criança, eu tomei 31 não. 31. Então vamos lá, da onde nasce essa ideia? Teve essa tragédia na família do seu amigo. Então, mas a tragédia do meu amigo não foi um gatilho. Ele foi entrando como... Opa, tá acontecendo um movimento que ninguém tá meio que olhando. Despertou uma percepção, né, disso aí. E eu fui até nascer uma ideia, né? Eu fui pesquisando. E sempre já há muitos anos, né, trabalhando com prevenção nas indústrias, igual eu tô falando essa história de estágio, mas sempre fui na prevenção, sempre com prevenção de acidente. E eu falei, cara, não tem nada para criança, assim. Eu pesquisava, tinha um outro jogo online, mas eu falei assim, além de ser um negócio... educativo, tem que ser um negócio para interagir a família, né? Igual você brincou com as suas netas lá, então para a família, faz uma roda, põe ali um momento de troca entre o pai e o filho. Então eu percebendo que com as minhas filhas a gente vai perdendo um pouco disso, porque é muito prático dar o celular para a criança. E trazendo para a atualidade, é isso que você falou, vamos sair das telas, né? Isso, tanto os pais quanto os filhos, sair das telas, é legal colocar. Né? E outra, além de você se divertir, ter uma interação, ser lúdico, né? Essa coisa de criança é educativo demais e muito importante. Sim. Voltando ao que você me falou, são 8.000 e poucas crianças que morrem por ano em acidentes domésticos. Isso. Você tem noção de quantas crianças você, de repente, está salvando ou já salvou através desse seu... Então, é um cálculo difícil de pensar, né? Mas eu tenho certeza que tem gente que tem o jogo e fala assim... Para divertir a criança de um momento de risco, ele não fala assim, cuidado com o risco, ele usa o personagem. Cuidado com o capote, o que o capote fala no jogo. Então a criança fala, é o jogo. O pai usa o jogo para... Quantos anos fazem que você lançou esse? Esse jogo foi lançado ano passado, março do ano passado. Março do ano passado. 1 ano tá fazendo agora. 1 ano. Tanto é que assim, ele tá concorrendo ao prêmio de melhor jogo infantil, né? Referente ao ano passado. Então, todo jogo que foi lançado no ano passado,
alguns são selecionados para concorrer com o melhor jogo infantil. Ele é um dos jogos que está concorrendo. Ele concorre qual categoria ele infantil concorre, e por qual é a... Ele concorre em 3 categorias. Qual a instituição que está... É a Ludopédia. Ludopédia. A Ludopédia ela faz análise de jogo de tabuleiro. Né? Então, todo jogo de tabuleiro, assim, ela é como se fosse uma central aqui no Brasil. Desde xadrez até... Mas eles pegam muito assim, jogo de RPG, tudo esses jogos de tabuleiro igual. A gente acha que jogo de tabuleiro é War, Banco Imobiliário, aí eu fui aprendendo que é um universo muito grande. Vai de Ludo a outros. Muito, aí. Então, assim, esse jogo está correndo em 3 categorias. Melhor jogo infantil de designer brasileiro, porque assim, como que eles chamam de designer? Quem fez a dinâmica, quem inventou o jogo. Então, é um brasileiro, o Michael é um brasileiro. Então, também está concorrendo na categoria global, porque é nacional e os estrangeiros estão na mesma categoria. E na categoria de melhor arte, né? A questão da arte, do gráfico. Então, pessoal, para vocês entenderem, tem muita gente que está nos ouvindo, né? Sim. Nos tocadores de podcast, e às vezes a pessoa não tem noção. Então, Michael, eu gostaria que você dissertasse ele, por favor. Esse aqui, pessoal, que a gente está falando aqui, é sobre o SOS em busca de um lar seguro. O Michael, como é o criador, ele vai dissertar aqui os personagens que existem. Que é tipo uma cartinha de baralho, sabe? Que você faz o sorteio e tem uns personagens que eles vão educando as crianças. Fala aí, Michael. É assim, ó, é um jogo, ele vem com manual, né? E ele tem 7 personagens. Certo. Né? Então tem o Molhadão. O Molhadão é um personagem. Isso, ele vai focar sempre nos riscos com água. Piscina, balde. Tem criança que morre afogada no balde. Vira na cabeça, né? Tá calor, às vezes a casa não tem piscina. Minha casa não tem piscina, não tem risco. Às vezes ela enche um balde com água e põe a cabeça lá dentro. Choquinho. Vaso sanitário também se afoga, muitas crianças escorregam. Não, isso não tem histórico, não. Mas assim, aí a água entra também assim, escorregão. Escorregão, bateu a cabeça. Então assim... Então o Molhadão, ele vai falar de tudo que envolve água de maneira preventiva. Isso. Esse é o personagem Molhadão, certo? Esse aqui é o personagem Choquinho. Então pessoal, isso aqui é o Molhadão e esse aqui é o Choquinho. Vamos lá. O Choquinho ele vai falar... Aqui eu já lembro o dedo na tomada. Isso, né? tomada. Ele fala também de usar o celular na tomada, direto da tomada, empinar a pipa perto da rede. Cara, eu vi sensacional esse negócio do celular, inclusive carregando em superfícies de tecido, pegando fogo. Pega fogo. Olha, então fala de tudo isso. Tudo isso. Tá? Então o Choquinho fala dessas questões preventivas de choque. Esse aqui é o Boca Louca. Boca Louca. Que é a questão de que a criança põe tudo na boca, de engasgar. Então põe pilha, põe Lego, põe sujeira, né? Falando disso, inclusive a gente entrevistou o Rafa Cortes, um abraço pro nosso irmão, nosso parceiro Rafa Cortes. Recentemente ele quase perdeu o filhotinho dele, filhinho dele de 2 anos e meio, mais ou menos, que engoliu um amendoim. Só quando ele engoliu o amendoim, ele respirou e o amendoim foi pro pulmão, cara. Então ele aspirou o amendoim. Então é isso, né? O Boca Louca fala sobre isso. De não colocar as coisas na boca. Certo. O envenenado. Ele vai falar da questão que a gente fala assim, mas eu não tenho veneno em casa, né? Veja, pode ser um veneno pro seu filho, se ele tomar, porque o veneno é o quê? É a dose. O remédio pode virar um veneno. Né? E ele também fala de não aceitar as coisas de estranho. Legal. Toma um doce aqui, toma um refrigerante aqui, menino. Então, também fala disso também. Legal. O Brasa, ele é o personagem que fala da questão dos acidentes com fogo, né? Então, mexer no fogão, brincar com vela. Não ficar próximo do fogão, aquelas coisas. Isso. Né? Né? Fogos de artifício também? Não fala aí, mas dá pro pai puxar esse assunto aí. Vai pra próxima edição, é uma ideia. Vamos fazer a versão 2. O capote, ele é da questão de queda. Então ele fala assim... O capote, pessoal. Né? De tombo. Né? Às vezes andar com o cadastro desamarrado, ele fala. De escada rolante, você vê que as crianças na rua ficam soltas, né? Fica ali. Descer a escada assim, segurar o corrimão. Eu tenho uma netinha, a menorzinha, ela é mais... acontece muito com ela ela é do capote, toda hora ela leva um capote. Então eu falo, opa, mãozinha no corrimão, porque ela tropeça com muita facilidade. E eu batizei de capote, eu não sei, né? Acho que cada estado tem uma gíria, mas assim, a gente fala, olha o capote que o capote tomou. Aqui em São Paulo fala muito, minhas netas falam direto, nossa, que capote. Legal. E esse aqui, né, o último personagem aqui que caiu aqui é o Bibi Fonfon. Fonfon. Ele fala da questão de risco de trânsito, né? Então, da criança entrar no carro e colocar o cinto.
de só sair do carro quando parar, as crianças são muito ansiosas, o carro nem tá, o pai está estacionando e já está abrindo, a porta. De atravessar a rua, de andar na faixa, então ele fala um pouco disso. Então é o Bibi Fonfon, Capote, Brasa, Envenenado, Boca Louca, Choquinho e Molhadão. Então são 7 personagens. E cada personagem vai ter 6 cenários de risco, que ele vai discutir. Então, aqui tem 6 cenários do Capote. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, nunca corra de 6 escada, os sapatos amarrados, cuidado ao subir aos brinquedos, né? Então, tem muita gente em playground, né? Foi projetado um playground para uma criança brincar e acaba se machucando. Perfeito. Né? Então, todas as cartinhas têm o texto e tem o desenho bem ilustrado que as crianças não precisam nem saber ler para entender qual que é a dinâmica. Então, são 42 situações de risco que você descreve aqui no jogo. Descreve educando de forma lúdica. Isso. E assim, como é um jogo pedagógico, pode ser que quem está ali intermediando o jogo, o adulto, pode acrescentar, cuidado com os fogos também, cuidado com alguma coisa. Vai lembrando, né? Vai lembrando e vai despertando. Ou até pode estimular a criança. Por que você acha disso? Comentar. Então, tem pai, eu já vi pai assim que postou jogando que ele faz a criança refletir sobre a ação. Né? Então, aí vai da imaginação também de cada um. Né? É muito bom, cara, sensacional. Quando você me presenteou, eu já fiquei encantado, brinquei bastante com as minhas netas. Vez ou outra eu vejo elas brincando lá, dou muita risada e é legal. Eu já vi elas aplicando, inclusive, isso. Sai da piscina, né? Já entra, sai do piso lá que é rústico e já entra pra dentro de casa e é liso. Aí elas já brecam ali, opa! Vai escorregar. Vai escorregar, o molhadão. Então segura, isso é legal pra caramba, né? Então, e assim, eu fiquei muito feliz, né, de conseguir desenvolver esse projeto, né, de ter a editora Ideia, é uma editora lá de Curitiba, que acreditou na ideia, né, senão não viabiliza também, não acontece. Né, igual... A editora Ideia. Aí você me disse que teve quantos nãos aí? 31. 31 nãos. Aí eu fico pensando assim, até 31 não é muito, é pouco, né? Tem gente que podia ser no 10º e falar, acho que não vai. Vou desistir. Não, mas vou tentar mais uma vez, 11º. 31 foi o suficiente para você concorrer hoje entre os melhores, né? Exatamente. Aí assim, aí você vai entendendo uma coisa que eu percebo assim, às vezes não é pessoal. Não é nada pessoal. Aí eu fui entendendo, tem editora que só faz jogo para adulto. O nicho dela, tem editora que só faz jogo de designer internacional. Falou, não, Marco, a gente só trabalha com criadores internacionais. Então tem nicho para a editora. Né? Então a editora Ideia, ela é focada em jogos pedagógicos. Então todos os jogos da editora Ideia têm uma conotação pedagógica. Então ela tem jogo para estimular a emoção da criança. Às vezes a criança não está conseguindo expressar a emoção. Ela tem um jogo só para o pai entender as emoções das crianças, a criança entender as emoções. Então assim, tem jogo para ajudar na alfabetização. Então, a editora Ideia, o nicho dela já é pedagógico. Quando eu apresentei a ideia para o diretor, ele falou, cara, sensacional a sua ideia. Assim, a gente bateu conversa em uma semana e 2 semanas depois já estava fazendo contrato e já estava fazendo... Fluindo rápido. Né? Então, assim, aí eu fico pensando, e se eu tivesse desistido na 10ª, na 20ª? Você teria, vamos dizer assim... matado uma ideia sensacional. E hoje ele está concorrendo com um dos melhores jogos do Brasil, né? Aí eu falo assim, e talvez um produto desse não estava no mercado porque eu desisti. Falo, Marco, vou além, você está salvando vidas, cara. Você está tirando crianças assim da possibilidade de ficar eternamente numa cama. Sim. Porque a gente está falando aqui de acidentes fatais. Mas e as sequelas? Ou acidente que assim... Só trouxe um transtorno, quebrou um braço, quebrou... Isso, agora te digo, Marco, você acompanhou uma estatística de 8 mil e poucas crianças, mais ou menos, que faleceram. Então, se 8 mil, vamos colocar 8 vezes 3, 24. Então, 24 mil crianças, mais ou menos, estão acamadas ou sequeladas, né? Quando o acidente não é fatal. Exatamente. Por consequência de acidentes domésticos. Então, o seu jogo, o seu trabalho, o seu pensamento, né? A forma como você empreendeu, ele vai muito além, cara. Muito além. Então, porque assim, tem informações que nem chegam. Quantas crianças se machucam num parque, ralam, e o pai nem leva no médico? Ele não entra na estatística. Não entra, né? Não entra. Né? Então, assim, ele é muito... E assim, criança vai se machucar, né? É natural ralar um joelho, né? A gente não quer que... Nossa... Mas é para não chegar no nível do pai o pai perder o tesouro dele. Porque assim, o cara pode ter dinheiro, ele pode ser pobre, mas o maior tesouro dele é as crianças. É a nossa joia.
É o que faz o pai, né, o dono da casa, levantar todo dia. É o filho, né? Agora você tem as netas, né? Então, isso que é o combustível pro homem levantar. Então, assim, tem que ser muito cuidado, muito bem preservado. Tem que ter muito cuidado, né? Porque assim, querendo ou não, o ser humano é muito frágil. Muito frágil. Então, para perder um... E às vezes a pessoa só acredita quando acontece, né? Só quando... e assim, a gente tem a ideia de... Só parece que a coisa ruim acontece com o vizinho, né? Marco, essa coisa da gente se preocupar, por exemplo, eu não me preocupo só assim entre as quatro paredes, né, de casa. Eu estava caminhando em Santos uma vez e tem um parque ali em Santos, na beira da praia, que eles montam, né, nos finais de semana, diversas coisas para as crianças brincarem. E eu vi uma gaiola montada. Minha esposa me ligou e eu sentei ali no banco da praça para falar com a minha esposa. E eu tô olhando as crianças brincando naquela gaiola, só que não é aquela gaiola quadrada. É uma gaiola redonda assim, mais ou menos, né? Tipo uma teia. E as crianças vão tendo que andar por cima ali. Só que ela é mais ou menos uns 2 metros de altura. Só que aqui embaixo era o concreto puro, cara. Se cai, sai rolando. Nossa, eu ficava olhando assim e falei, se essa criança despencar e bater a cabeça ali, cara, ela vai estourar a cabeça. Aí, na hora eu peguei, filmei aquilo, sabe? Filmei assim e fui falando. Falei, vocês já pararam pra pensar? A Prefeitura de Santos, Secretaria de Lazer, de Esporte, Entretenimento. Que alguém possa se marcar. Eu fui marcando aqui a Prefeitura e tudo e falando. Falei, você imagina se essa criança despenca. O pai tá sentado ali no banco, vendo a criança brincar. Mas ela despencou, 2 metros de altura pra bater no cimento. Não haveria de ter um colchonete ali? Sim. Foi só um colchonete. Não vai evitar, às vezes, de quebrar até um braço, que se despenca, né? No colchonete. Sim, mas não estoura um crânio. Sim, não vai dar um problema maior, né? Outro dia que eu for lá, eu vou passar pra ver se de repente... Se melhoraram. Se funcionou isso aí ou não. Mas me dava agonia. Eu ficava olhando, falei até pra minha esposa. Né, mostrei pra ela de vídeo, tava ligando de vídeo. Falei, vou sair daqui porque tá me dando agonia. Tô vendo as crianças brincando como se fossem minhas netas e se machucando. Vou sair daqui de perto. Porque assim, né? Se você tivesse ali o poder de tomar a decisão, minhas netas falam assim, não, aí nesse brinquedo você não vai. Não, eu não deixaria. Exatamente. Não deixaria. Ou eu ficava dentro. Sim. Porque ela tá brincando, se despencasse, segurava. Mas eu marquei as autoridades pertinentes lá através da rede social, porque isso aqui é um veículo de comunicação importante para isso, Sim. né? Um bom uso, eu acho que isso é um bom uso. Então eu fiz a minha parte enquanto... De pelo menos alertar. Né? E eu fazendo essa parte, você faz uma parte gigantesca, porque isso aqui, cara, é tão fácil de levar, ó. Você leva para viagem, para passeio, leva no bolso, né, na bolsa da criança, na escola, até para eles brincarem, né? E assim... legal, todas as sextas-feiras as crianças levam um brinquedo. Eu vou falar para elas levarem. Leva para a escola esse, para divulgar lá também. Para brincar lá. Sim. E as crianças entendem, porque muitas crianças certamente não conhecem. Não conhecem. E a Editora Ideia, quando a gente começou a conversar, porque a Editora Ideia também faz material pedagógico, então assim, apostila de português e tal. Esse jogo ele foi criado também para fazer parte do material pedagógico dela. Então assim, se a escola contratar a Editora Ideia para ter, vou comprar o material de vocês, esse jogo vai junto. Que ele faz parte alguma prefeitura já adquiriu isso ou não? Sabe? Cara, a editora está conversando com umas 5 prefeituras. É excelente, cara. Né? Somente na sua cidade. Né? Então. Começar dali, começar de onde... Pô, o cara aqui é engenheiro, tem um cara brabo aqui que criou... Eu até mandei mensagem. Porque assim, a gente lançou em março, depois começou a eleição, eu falei, não vou misturar as coisas. Isso. Aí eu mandei mensagem pro secretário, pro Leandro lá, secretário, ele falou que ia tentar fazer para mostrar, para divulgar. Isso é um material importante... Que dentro da verba pública é pertinente para ser distribuído. Não tem uma outra ideia, senão ele é muito educativo e é objetivo, né? Sim. Então, e assim, a editora está atrás de prefeitura porque é um caminho fácil também de penetrar nas casas, né? Porque assim, às vezes a criança vai na escola, ou o cara não tem o dinheiro para comprar um brinquedo desse. Isso para mim tinha que ter em todas as bibliotecas das escolas públicas, sobretudo, e se a prefeitura pudesse distribuir nas escolas para as crianças levarem para as casas, era super importante. Então, e assim, né, às vezes você pega assim... O efeito disso lá na frente, a curto, médio prazo... É brutal. É brutal. Porque é o seguinte, eu trabalhando como prevenção de acidente na indústria, você vai percebendo que a atitude de avançar ou não da pessoa tomar a decisão, eu vou, não vou, ponho a mão, não ponho, é muito cultural. É muito. Então, por isso que foi aí que uma das coisas que foi nascendo, foi, putz, se essas pessoas falassem de segurança na infância, na adolescência, quando chegasse na fase adulta para entrar na indústria, ia ser mais fácil dela entender a importância de seguir as regras, de usar um equipamento de proteção. Porque você vê que na indústria às vezes tem resistência, o cara não entende
como se prevenir. Se fosse conversado lá atrás, então é um negócio tão grande que você leva para a vida, porque te disciplina, disciplina. Né? Deixa você disciplinado e proativo, né? Você já antecipa, né? As coisas. Porque assim, o grande segredo da prevenção é esse. É a prevenção, de prever, como se fosse prever o futuro. Isso. Se eu for para São Paulo e meu step estiver furado, qual que é a chance de eu ficar parado? Então, para não acontecer isso, eu vou encher meu step. E você, e outra, hoje você é pai, você é educador. Né? E a criança hoje, né, ela vai ser uma educadora no futuro. E ela, com certeza, ela vai levar... Vai carregar essas ideias, né? Essa bandeira da segurança. Bandeira, essa disciplina, né? Interessante. Michael, mas antes da gente virar a chave aqui agora, porque você não só criou para crianças, né? Mas você criou isso para adultos também no ambiente corporativo. Dentro das indústrias, eu queria que você falasse. Me fala sobre essa ideia, meu irmão, é o baralho da prevenção. Bom, Ângelo, esse baralho aqui, assim, nas indústrias, quem trabalha em obra, acho que vai entender um pouco o que eu vou falar aqui. Tem uma dinâmica nas empresas que a gente chama de DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Então, todo dia ali, antes de começar a rotina de trabalho, o pessoal faz normalmente um círculo ali no posto de trabalho e vai falar um pouco sobre segurança do trabalho, o que vai fazer no dia e dicas de prevenção. Só que como é um diálogo, o ideal nessa troca é que o funcionário, o pedreiro, o servente, o operador da máquina também fale no momento. E a gente percebe que na prática, às vezes, só fica ali um mediador, um técnico de segurança, o supervisor que fala. Então, eu criei esse baralho aqui, que ele tem algumas frases, alguns insights, para na hora ali... Ô, Canuto, lê aqui para mim. E é uma forma dele participar, né? De dar um insight e ter um início ali na conversa. É como se fosse um facilitador de um diálogo. Né? Então, tem 100 e poucas frases aqui para começar. E assim, você percebe nas empresas também que até reunião administrativa, antes de começar a falar sobre a reunião ali, vamos falar sobre segurança. Então, pega o baralho ali na mesa, um diretor, um CEO lê ali e dá uma refletida sobre a frase. Sobre aquilo. E ali. Então, é mais uma ferramenta, como se fosse uma muleta para ajudar a dar um start ali na conversa. Entendi. Porque tem empresa que fala assim, nós já conversou ontem, né? Então, amanhã a gente conversa. Vai empurrando. E pode ser que naquele dia uma frase, uma dica, uma reflexão pudesse fazer diferença no poder de decisão do funcionário. Ele fala assim, nossa, eu avanço aqui nessa atividade ou eu peço ajuda? Entendi. Porque a gente percebe que nas indústrias, a maioria dos acidentes acontece na boa intenção. O funcionário quer resolver o problema, quer terminar a produção, quer dar resultado. Ele quer dar resultado, quer entregar. Aí ele acha algum atalho e faz, aí ele se machuca e vai contra o perguntar, mas por que você fez isso? Ele fala, não, eu fiz para ajudar. Aí eu falei, mas eu não pedi para fazer assim. Então, nesse diálogo, talvez faz o cara refletir. Putz, eu tenho essa decisão, melhor... Então você dá voz ao chão de fábrica, ao operário, né? Isso. Faz com que ele seja mais... Não haja tanta necessidade do inspetor ou do fiscal ali da operação dele. Travar ele. Ele. Ele mesmo já tem a própria consciência. Isso. Através dessas mensagens diárias ali, de reflexões diárias, né? Então. E assim, qual que é a ideia? Porque hoje em dia, né, o tempo é muito valioso. Então, é uma dinâmica que tem que fazer lá 5 minutos, 6 minutos antes do trabalho, mas fazer essa reflexão. Porque às vezes o cara... É uma loucura que eu penso, né? Normalmente o trabalhador, ele não trabalha para ele. Ele trabalha para a família, trabalha para o filho, para a esposa, não trabalha para ele, porque o dinheiro não vai ficar com ele, vai ficar na casa. Só que na hora que ele está no trabalho, parece que ele esquece da família. Ele tem que lembrar o seguinte... Ele tem que voltar para casa. Eu tenho que voltar para casa. Qualquer decisão que eu tome aqui, tem que garantir que eu volte para casa. Íntegro, inclusive. Íntegro. Se eu tiver dúvida que eu não vou conseguir esse objetivo, eu paro. E o meu objetivo como engenheiro de segurança é que ele tenha essa reflexão todo momento, porque no trabalho, ainda mais tem atividades que têm um risco muito elevado, ele tem que ter esse pensamento todo o tempo, senão ele pode vacilar. Porque tem uma frase que eu falo, né, é muito conhecida, errar é humano, errar é humano. E é verdade. O ser humano parece que ele foi projetado para errar. Ele tem que estar vigilante para não errar. Ele tem que estar se policiando, daqui a pouco ele... Por que eu fiz isso? Ele não entende, às vezes, por que ele errou. Porque a nossa natureza humana é para errar.
E a gente busca, por natureza também, a gente busca as facilidades, né? Busca facilidade. E é na busca da facilidade no ambiente de indústria que você pode encontrar um problema. Né? Um problemaço, né? Então, e assim que eu falo, né, na indústria, às vezes você pode mudar a sua vida para sempre por causa de uma atitude. A gente está falando de mutilação. Mutilação. Perda de membros. Né? O cara pode ficar cego de um olho. Cego de um olho. Pode ficar com uma limitação. Porque ele fala, não, é rapidinho, é só essa peça aqui, ele não coloca o óculos. Isso. Né? É mais ou menos exatamente isso. Aí isso. Aconteceu. O estilhaço pegou. Foi naquele momento. Naquele momento, às vezes o cara ficou o turno inteiro trabalhando com segurança. Naquele momento ele é rapidinho. É só agora. O torno deu um problema lá e falou, não, peraí, em vez de eu parar a máquina, desligar, fazer todo o processo de reiniciar, eu só vou puxar. Isso. E aí levou a mão para dentro. E assim, cara, é sensacional essas ideias aqui, Marco. E assim, eu gosto muito da gamificação. Porque assim, ó, eu já me considero meio que um educador também, né? O que é essa gamificação? Me perdoa a ignorância. Gamificação é você colocar os games, os jogos para ensinar. Entendi. Então assim, eu vou ensinar sobre prevenção de incidente doméstico. Eu já pensei que gama, que é uma porção de coisas, então assim, quer dizer, não. eu vou falar de um apanhado de coisas. Aí você falando é a gamificação dos jogos. Dos então jogos. Você transforma num jogo a forma de educar. De educar. Porque assim, ó, por exemplo, tem gente que não consegue assistir um podcast desses sem olhar para nós. Ele não consegue. Ele precisa assistir. Ele precisa assistir. E tem gente que vai colocar no Spotify, ele vai tranquilo, igual escutando um rádio, para ele tá satisfeito. Entendi. Porque cada um tem uma forma de absorver. Se você vai num treinamento e o cara só passa slide escrito, tem gente que vai, puta, legal. Tem gente que não vai odiar. Porque você não conseguir aprender nada. Porque precisa de imagem, a gente precisa de vários estímulos. E o que o game, o jogo traz, ele traz todos. Todos. Ele traz a escrita, ele traz a fala, ele traz a ilustração. Então, o poder de aprendizado na gamificação com os games é muito forte. Maior. Então, assim, eu tenho outro jogo de tabuleiro para falar sobre risco nas indústrias. Cara, você vê cara de 50 anos, parece que tem 12, brincando, se divertindo, e no final fala assim, puta, eu entendi que você quis explicar os slides. Porque também ele traz também uma memória, né? Da infância, afetiva, de curtir, de brincar. E o aprendizado ali, a dinâmica que você cria no game, ele no final fala, cara, aprendi. Eu entendi o que o cara quer dizer. Eu entendi porque eu preciso usar um óculos, uma luva. Ó, pessoal, para quem não viu, isso aqui é o baralho da prevenção. E quando o Marco me apresentou isso aqui, uma das primeiras ideias que eu tive aqui é como aquele dose diária de sabedoria, sabe? Dose diária de reflexão que você tira uma mensagem e lê e aquilo fica para o seu dia, para você refletir durante o dia. E você imagina entrando dentro do ambiente corporativo, você vai lá, bateu o ponto, né, ou colocou sua digital, a facial, e você já tira uma palavra e lê, de repente aquilo era pertinente ou antecipa a possibilidade de um risco, né? Você elimina esse risco por conta de uma frase. Por né? causa de uma frase. Igual né, um pouco dessa ideia surgiu dessas mensagens. Tem uns baralhos de mensagem. Momento de reflexão. Às vezes o cara pega ali e tá chateado com alguma coisa, ele lê uma frase, nossa, era isso que eu precisava ler para melhorar. Então, um pouco desse baralho surgiu dessas ideias, desses momentos de reflexões que já tem uns baralhos nesse sentido. Eu só transportei para minha... Trouxe para essa realidade. Pra essa realidade. Mas assim, quantas coisas estão no Instagram ali, você vê uma mensagem e fala assim, cara, era isso que eu precisava escutar hoje. Né? Eu já postei coisa assim do meu dia e a gente comentar, cara, obrigado, eu só precisava escutar isso para mim destravar alguma coisa. Mudou. Então assim, tem gente que não dá muita importância para algumas coisas, mas esse tipo de ação faz diferença. Faz diferença. Michael, eu quero falar sobre essa questão da premiação. Essa premiação ela está aberta ao público online para votarem, né? Isso, está no público online, está no portal da Ludopédia. Isso, você entra lá, ludopedia.com.br, vai estar a votação de cara lá, não tem muito dificuldade de achar a votação. Eu vou falar para você que é pai, para você que é do ambiente corporativo, vale muito a pena reforçar dessa força pro Michael, cara, porque é muito importante essa iniciativa, esses projetos deles, esse material aqui, tanto para o ambiente doméstico quanto para o ambiente corporativo, e vale muito, muito o nosso respeito e a nossa atenção. E a hora que a gente acabar aqui, a nossa produção toda, a gente já vai entrar, já vai votar, porque você nos tirou admiração e respeito pelo seu trabalho, porque a gente percebe que isso aqui é muito pertinente, é muito fundamental, útil
e necessário em todos os ambientes. Você está falando de um pai trabalhador que volta no final do dia, que precisa estar com as suas crianças, e você leva a educação para dentro de casa e prevenção com as suas ideias. Então, 2 jogos, o ambiente corporativo cuidando do pai e o ambiente doméstico cuidando das crianças, é sensacional. Agora me diz, né? Vamos reforçar isso, pessoal. Entra lá e vota, né? No Maico, no projeto do Maico, lá na Ludopédia. Ludopédia. Vai até o final, o mês inteiro de março, pra gente passar para a segunda fase. Tá lá, SOS em busca de um lar seguro e baralho da prevenção. Vai lá e vota, fortalece o nosso parceiro. Michael, quais as ideias que você tem, os novos projetos aí? Tem mais alguma ideia? Então, eu tô pensando em lançar um outro game para a indústria, mas eu tô desenvolvendo ele ainda. Vou ver como que vai ser essa premiação. Guarda segredo, porque o pessoal não copiar, que já viram que você é um gênio, já foi detectado aí, com certeza. Então, eu acho que, né, é uma característica minha, assim, de criar. Eu sempre tenho necessidade de fazer alguma coisa nova. Né? Sempre empreendendo, né? 2025 tá começando, acho que com certeza eu vou lançar alguma coisa esse ano ainda. Você gostava muito de jogos quando você era garoto? Cara, não, cara. Não. Você é da época do Atari, igual a minha época, ou não? Então, eu Você lembro... já é do PlayStation do... Não, eu sou da época, assim, eu já via, quando era criança, Atari, aí depois, assim... Na fase de infância, assim... Quando a gente fala Atari, os caras falam, isso é velho. Não, mas assim, na fase de... Ô, você é do Atari, não? Não, lá não. Ixi, nossa, Michael, olha essa, Michael. Mas assim, na infância, assim, com 10 anos, os meus primos tinham tudo Master System. Então, aquele primeiro, preto e vermelho, grande. Tinha o Alex Kidd, tinha esses joguinhos. Sega Saturno. Aí acontece, eu fui ter meu videogame... Assim, minha mãe comprou num consórcio um videogame. Consórcio, cara. Olha que história, pessoal. O cara conseguiu um videogame no consórcio. No consórcio, que loucura, né? É meu consórcio de videogame. Como a gente, né? Como o custo de vida era alto. Alto. Né, aí, assim, eu acho que eu tinha já uns 14, 15 anos no meu primeiro videogame. Então, eu não fui muito de game. Eu jogava videogame quando eu ia na casa de um primo. Né? Eu era assim também, de pular Quando autorizava aí, eu era o chepeiro, né? Eu ia na casa pra comer e jogar videogame. Tipo isso. Então, assim, mas aí eu peguei muito essa fase, depois que eu tinha o videogame, eu peguei muita fase, acho que o molecada não vai saber também, locadora aí. Alugava o jogo na sexta pra entregar na... eu sou dessa época, né? Locadora de game. Desde de filmes até games. Né? Mas assim, de tabuleiro, e carta não tinha muito disso, né? Eu jogava, tem um primo, banco imobiliário de vez em quando, um hora, mas... Eu fui aprendendo que para ensinar o que eu queria de prevenção, eu fui entendendo que o jogo funcionava bem. Aí eu fui criando meus jogos. Então fui começando devagarzinho com algumas coisas e fui entendendo e melhorando essa dinâmica. Você era bom de educação física na escola? Péssimo. Calma, como é que você se envolve com jogos? Eu tô tentando achar. Tô tentando fuçar no seu cérebro aqui, de onde nasceu essas coisas, eu não acho, cara. Não sei, cara. Mas você não percebeu que eu tô fuçando o seu cérebro? Mas vai saber de onde saiu. Mas, onde saiu essa? De onde você empreendeu essa ideia? Eu gosto muito de criar as coisas, sabe? Eu sempre gostei muito de desenho, essas coisas, né? E de criar, sempre queria criar uma coisa diferente. Às vezes, as minhas palestras começaram a ficar um pouco diferentes dentro da indústria. Você era muito assim de conjunto da garotada de brincar ou brincava mais separado, mais sozinho, assim? Eu tive fase na minha infância. Eu tive fase de assim, sabe o meu melhor amigo, ficava só os dois e brincava. E fase de ganguezinha. De ganguezinha, certo. Mas assim... Uma tropinha, né? De tropinha. Mas assim, eu sempre fui muito criativo, de criar, de fazer alguma coisa. Porque falando assim, essas perguntas eu faço, porque a gente traz para nossa realidade, porque a gente cria filhos, né? Sim. Então a gente começa a perceber, eu tenho minha netinha que ela fica mais no cantinho ali, e tem a outra que já é mais de turma, né? Sim. Então, procurando entender de onde saem as genialidades, daquele que fica no quarto sozinho, mais quieto ali, ou daquele que está em grupo sempre criando alguma coisa, onde sai essa criatividade? Mas eu falo para você, o que faz... Estudando o comportamento. O que foi... Respondendo um pouco a sua pergunta, eu fui percebendo o seguinte... eu sempre fui criativo, mas a minha criatividade ela explodiu quando eu fui percebendo que o mundo é feito de bolhas. O mundo é feito de bolhas. Tem bolhas que a gente não conhece. Tipo assim, tem um pessoal que gosta no Brasil de beisebol, mas os caras são ficcionados por beisebol. Eu já tô aqui enxergando um monte de bolinha de sabão voando e pessoas dentro. Isso, é como se fosse isso. E você não entende essa bolha, porque não é a sua. Se você fala da comunidade que você cresceu e fala pra minha filha que nasceu num condomínio fechado, ela não vai entender o que você tá falando. Ela fala que o mundo é esse, não quero nem passar perto. E ela não vai entender. Ela fala assim, não vai entender. Porque são bolhas diferentes. Se você vai numa família que tem um jogador
que a criança, o pai levava no campo, joguinho de várzea. Fala, ô Canuto, tem uma oportunidade, mostra. É uma outra bolha. Porque tem cara que tá levando o filho dele pra jogar, pra dançar balé. Então, são bolhas. Universos diferentes. Universo diferente. Do jogo, tem eventos de corujão em São Paulo que entra num bar, todo mundo põe os tabuleiros na mesa e joga a noite inteira. E eu só fui entender isso depois que eu criei o meu jogo. Eu não sabia que existia esse universo. Caramba. Existe bar assim? Existe bar só pra jogar. É, a bolha do bilhar, a bolha do baralho. Você entendeu? A bolha desses jogos, é. Então tem as bolhas. Então tem bolhas que eu acredito que a gente nem... Eu não sei ainda. E quando você vai... Eu gosto disso, Maico, de permear todas as classes, camadas sociais, e aí ideias. Eu gosto disso. Aí vai te dando o quê? Know-how, vai te dando... Enriquecimento cultural. E você vai... Cara, o que o cara tá fazendo na bolha que vai no Jockey Clube apostar, esse pedacinho eu posso trazer pro meu universo. Então você vai ficando rico de ideia. Então se você... Nossa, eu gosto de futebol e eu gosto de comunicação. Mas eu vou no dentista e pego uma Marie Claire para ler. Não tem nada a ver com o meu universo. Talvez naquela revista... Esse ponto eu posso colocar no meu trabalho. Então, você permear em outros lugares vai te dando rico em conhecimento e você pode aplicar uma coisa que está no cara que só fala de odontologia no seu podcast. Você vai fazer esse link você sozinho. E aí que vem a criatividade. E você cria um negócio que não existe. Como você cria um negócio que não existe? Perfeito. Você vai linkando uma coisa que já existe com uma coisa que não existe. Né? Então você vai melhorando. Então eu fui percebendo isso. Onde que vem a genialidade? Nos contatos de coisas que não tem nada a ver. Você junta A com B e dá o C. E a coisa funciona. E a coisa funciona. Então eu fui percebendo, quando você não tem o preconceito de... Tem gente que fala assim, Marie Claire, nem vou ler. Você está fechando uma oportunidade de aprender uma coisa nova. Nossa, eu vejo uma palavra estranha que eu nunca vi. Vou lá na internet e pesquiso. Nossa, mas isso existe? Se eu faço assim, não dou importância... Tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Curioso e produtivo. E produtivo. Tem um curioso que é improdutivo, né? Só é curioso e não evolui com nada. Mas assim, e quando isso vai te deixando criativo e na criatividade nasce a inovação. E na inovação que está o diferencial. O que faz o Maico engenheiro ser diferente dos outros engenheiros? Dos que se formaram contigo. Dos que se formaram comigo. Então assim, eu já vejo muito no Instagram assim, eu sou engenheiro e faço Uber. Porque você ter um diploma de engenheiro não te dá o perfil de engenheiro. Você tem o curso, mas você não tem o perfil. Você tem que ter o perfil. Né? O que você faz diferente do outro? Por que tem médico que cobra R$300 a consulta e tem médico que cobra R$4.000 a consulta? Por quê? Porque ele tem alguma inovação, tem um diferencial, ele tem um valor agregado nele que outro não tem. Qual a especialização que ele buscou e o que ele inventou, né? O que ele inovou. E às vezes o cara de 300 é até melhor do que o cara de 4.000, só que ele está de uma forma... Mal posicionado. Né? Então eu vejo muito disso. Né? Por que um café no Starbucks custa R$25, se você vai na padaria e paga um café parecido, com a mesma quantidade, paga 5? Né? Ele se posicionou. Nem quer dizer que é melhor, mas ele soube se posicionar. Então, mas ele, para se posicionar, ele tem o quê? Ver toda a comunidade. O Starbucks até numa foto fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Porque ganhou valor agregado. Valor agregado. Né? Assim, todo mundo vai falar, olha, tomou café no Starbucks. Exatamente. E assim, do que convencionalmente em qualquer padaria. Você vai na padaria, você não vai bater a foto do copo lá, mas no Starbucks você vai. Você vai. Você faz propaganda pro cara ainda. Isso tem um valor. E eu acho genial o cara que consegue criar isso. Como que ele consegue pôr valor no café? Criou uma ideia, né? Uma ideia, uma coisa que ele criou, um momento, uma experiência. O cara vai lá e põe o nome dele de caneta no copo. Eu vi um cara, eu vi esses dias uma matéria, acho que foi pela rede social. Um cara criou um restaurante. Sensacional. Ele criou um restaurante, acho que eu mandei para você, né? Um restaurante. E esse restaurante, os pratos que ele postava, era tudo que ele pegava da internet de outros restaurantes. Não tinha nada dele. Nada. E ele criou um restaurante que começou a ganhar muitos seguidores, que os pratos eram super transados e a forma como ele se comunicava com esse público. E nunca existiu o restaurante. Acho que eu vi isso aí. Ele bombou, isso ficou gigantesco. Quando a ideia ficou pronta, que tinha uma curiosidade,
ele faz uma publicidade que naquela cidade onde ele morava vai ter aquele restaurante. Já chega bombando. E ele adapta tudo e assim, não tinha nada glamuroso, mas era uma experiência. E os pratos, sim, ele teve que reproduzir aqueles pratos que ele oferecia ali, limitou o número de cardápios. Cara, o negócio ficou sensacional, mas ele ficou anos antes criando uma ideia e um desejo na cabeça das pessoas. E criando a expectativa. A expectativa. E quando ele fez o negócio foi sensacional. E assim, ó, tem umas coisas que é igual. Aqui em São Paulo tem um bar, que ele é um bar secreto. Você não consegue ir no bar. Você não consegue estar na rua e vou entrar no bar. Você tem que ser convidado para ir no bar. Então, assim, aí fica assim, mas como o cara investe num bar que não pode entrar? Porque quando o cara for convidado, ele não vai perder a oportunidade, ele vai ir. Ele cria uma expectativa. Ele cria expectativa. Eu tenho que ir. É minha vez, chegou minha vez. Chegou minha vez. Então, assim, talvez o drink seja 3 vezes mais caro do que um bar normal, mas ele falou assim, não, mas eu consegui o convite, eu vou. Consegui. Porque você cadastra lá e fica esperando. Você não sabe se... Só que não tem foto de dentro do bar, porque ele é secreto. Então, a expectativa de saber, o cara vai. Olha que loucura, né? É uma maçonaria. O que tem ali? O que tem ali, né? Se você não for maçom, você não vai saber. Mas, então, assim, são coisas que esse cara, com certeza, ele copiou de outro lugar. Trouxe ideia, né? Ou trouxe da maçonaria. Por que a maçonaria tem essa curiosidade? Vou fazer um bar... A igreja católica você sabe como é, porque é fácil entrar. Evangélica também, mas a maçonaria como é. Então, eu acho genial isso. E aí se cria também, né? Tem acho que o lado bom e o lado meio estranho nessa coisa aí, porque tipo assim, né? Mano, se alguém vendeu uma ideia, mas mesmo assim gera curiosidade, né? Gera curiosidade. Não, você vai entrar lá meio satânica, meio que não sei o que lá, e não tem nada a ver com isso. Não, Mas a pessoa fica curiosa. Uns só ficam com medo, mas eu acho que a proporção de interesse é muito maior do que de rejeição. Então eu fui percebendo assim, que você tem que ir estudando essas coisas para você criar uma coisa nova, uma coisa diferente, para você se destacar no mercado diferente. Né? Então, e se posicionar de forma diferente no mercado, e o mercado tem que enxergar diferente, senão você passa batido. Eu já vejo que você traz ideias aí dentro desse contexto da surpresa. Essa coisa um pouco, eu gosto um pouco disso da surpresa, né? Mas assim, e sempre uma ideia tem que tentar resolver um problema. Não adianta você ter uma ideia e não resolver nada. Eu sou formado em administração de empresas, né? E uma das falas mais inteligentes que eu já ouvi dentro da administração é que toda solução ela vem carregada de novos problemas. Então você não tem que a gente, né, na parte da administração, a gente não tem que procurar as soluções, a gente tem que ir atrás dos problemas. Né? Porque o cara solucionou tal coisa, mas eu quero entender qual o problema que vai gerar essa solução que ele arrumou. E assim, né? Toda ideia ela só faz sentido se for para resolver um problema. Eu vi lá, tem 8.000 e poucas crianças que estão morrendo no Brasil, por exemplo. Esse é o problema. O que eu posso fazer para ajudar a melhorar esse problema? Vou criar um jogo. Eu tenho o cara tô andando e tá fazendo bolha no meu pé, então crio tênis. Então tem que resolver um problema, né? Toda ideia tem que resolver um problema. E nesse processo de criar esse jogo tem uma coisa que eu acho que tem que ser da experiência que falar para vocês. Eu sempre gostei de desenhar. Então, quando eu criei os personagens, o nome dos personagens eu que dei e tal, eu fiz os personagens, desenhei os personagens. Quando aqui é 100% criatividade sua. Quase 100%. Aí que eu vou falar que não pode ter vaidade. Eu fiz os personagens, desenhei e mandei pra editora, Maico, legal. Aí o diretor veio até com cuidado. Maico, eu posso mandar para os meus artistas redesenhar os seus personagens? Você aceita essa sugestão? Falei, amigo, é nosso projeto. Não tem vaidade, não é o Maico. Eu quero que ele faça o melhor projeto possível. Então eu vejo que tem muita gente que às vezes aprisiona uma boa ideia pela vaidade. Não, é meu, é tudo meu, não toca, não mexe. Não, amigo, não tem vaidade. Se for para ficar melhor... Eu já vi muitas pessoas perdendo grandes oportunidades por isso. Por isso, porque a vaidade é meu. Não, mexeu no meu boneco. Não, amigo, se a sua equipe pedagógica, a editora tem uma equipe pedagógica de artista, se ele achar que o desenho vai ser mais atraente ou tem que mudar alguma coisa, que faça, que fique melhor, porque não tem que ter vaidade. Aí você descobre que... Aí quando voltou os personagens, falei pra minha esposa, olha amor, que sensacional. Você se permitiu, né? Você tem que se permitir. Então, quantas coisas a pessoa não avança, não tem uma oportunidade de, nossa, conseguir realizar um projeto por vaidade.
Ah, não mexe, é meu. Eu queria que fosse verde, mas agora tá roxo. Não tem que ter vaidade. Qual que é a ideia? Não é resolver um problema? Qual que é o problema? Não é as crianças? Então vamos embora. É o que eu falo, para mim o que importa é o objetivo. É o objetivo. Se eu quero que essa educação chegue para alguém o quanto antes para salvar mais vidas, se o desenho vai ser azul ou vermelho, não importa. Eu quero que ele seja produzido. E aí quando você se permite e deixa a vaidade de lado, aí você fala, cara, realmente o desenho tá melhor. Aí ele fala assim, não, mas porque tem uma questão de cores, tem tudo uma psicologia. A gente tem uma psicologia por aí trás disso. Falei, puta, aprendi mais uma. O McDonald's, ele é totalmente produzido para isso. Para isso. Come rápido, bem e tchau. E tchau. As cores fazem isso, né? Então você percebe isso nas marcas, que tem uma simbologia. Uma simbologia. Então, assim, se eu falasse para ele assim, não, cara, eu queria que fosse o meu desenho, ele ia ficar insatisfeito, eu ia ficar com a minha vaidade lá em cima, e o projeto não ia ficar bonito igual ficou. Então, só perde a vaidade, né? Então, não pode ter isso. Então, eu falo assim, ó, não, cara, não tem vaidade. É assim. Tanto é que o nome, quem sugeriu, foi a editora do jogo. E eu fiquei meio assim, puta, a SOS dá uma questão de emergência e tal, não fiquei... Depois, não é sobre mim, é sobre o projeto, né? Sobre o projeto. Exatamente. É muito... E é um SOS que atrai, sabe? Então, eu acho que ele atrai. SOS, socorro. E é dentro de casa. Aí você vê os personagens aqui na cozinha, em todos os lugares, né? Muito, muito louco. E assim, a editora sempre foi respeitosa, igual quando foi fazer a caixinha. Ô, Mike, estão pensando em fazer a cozinha, mandou... Não, cara, tá lindo, bola pra frente, vamos avançar. Então, cara, eu acho que eu fui aprendendo que na nossa vida, nem tudo é pessoal. Às vezes você fala assim, não, Canuto, não quero. Aí você fala, pô, o cara não gosta de mim. Não é isso. Às vezes naquele momento o cara vai falar um não pra você. Né? Eu recebi 30 não de editoras de jogos. Não é pessoal, não, porque eu não gosto do Mike, porque o projeto é ruim. Às vezes o cara fala assim, puto, o projeto é bom, mas não é... Eu não tenho orçamento agora para lançar, eu já tenho minha programação de lançamento. Então tem tudo isso. Às vezes o cara fica assim, ai, nossa, o cara falou não pra mim, vou desistir. Não. Eu tomei 31 não. Podia ter sido 5. Eu ia só parar a hora que lançasse. A hora que lançasse. Não importasse, eu não estava preocupado. Marco, agora você tem 2 filhos. 2 filhas. 2 filhas. A Maria Clara e a Maitê. Quantos anos eles têm? A Maria Clara tem 13 anos e a Maitê tem 7. A Maitê tem 7. Como eles lidam com esses jogos? Cara, inclusive ontem, né, a minha rotina é bem maluca de trabalho, a menorzinha falou, papai, vamos jogar seu jogo. Elas adoram. Não é o SOS, é o seu jogo, é o jogo do papai. A identidade em casa é o jogo do papai. É o jogo do papai. E eu falei, não, filho, hoje não dá, vamos jogar outro dia. E elas, o que eu vejo, que eu gosto também desse envolvimento, elas gostam do jogo, entender o objetivo, mas elas sentem orgulho da criação do pai. E eu estimulo elas a, quando você crescer, de você criar. Então, eu falo, tem que ser curiosa. Então, tudo que eu fui aprendendo na minha vida profissional, eu falo, tem que ser curiosa, pesquisa, não olha só besteira na internet, não fica só na rolagem lá da inércia de ficar vendo no TikTok. Então tem que ter olhar outras coisas, mas com a ideia de criar. Então, assim, para mim é um orgulho como pai, né, ter uma criação dessa dentro da minha casa. Minhas filhas viram o processo, viu eu desenhando os bonecos. Para mim fazer a apresentação para fazer... Acompanhou o passo a passo, né? Exatamente. Para mim fazer a apresentação para editoras, eu usei elas como modelo. Ó, segura a cartinha que o papai vai bater a foto para... Né, porque eu apresentei o jogo como se ele já existisse para as editoras, né? Perfeito. Então elas viram todo o processo. Então quando eu assinei o contrato, a gente foi comemorar, quando deu certo. Então elas viveu todo esse processo de você trabalhar, se esforçar, não se frustrar e do processo de recompensa. Deu certo. Todo esse processo a gente teve a recompensa no final que foi lançado o jogo. Né? Então eu mostro para elas essa linha, né? Que o papai não desistiu. Eu falo para ela, você viu quanto o papai trabalhou para o jogo? Porque eu tenho minha rotina, eu sou engenheiro, sou consultor, sou palestrante, tenho uma rotina louca, igual você, tu faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu tive que pegar um pedaço desse dia para criar o jogo. Né? Então ela viu o esforço, depois ela viu a recompensa. É como um livro, né? O livro também tem um momento que eu estou escrevendo, às vezes as minhas netinhas perguntam, o que eu vou estar fazendo? Ele está escrevendo. Está escrevendo. Está no roteiro, está trabalhando. Porque não parece uma imagem de um trabalho, mas aí elas entendem que aquilo é um trabalho. Exatamente. Né? E você colocou nos seus filhos ali aquela dosezinha empreendedora. Estou colocando. De empreendedor. Estou colocando. Então, assim, o meu livro eu lancei antes do jogo, né?
Então foi a primeira vez um produto chegar lá, né? Nossa, elas ficaram super orgulhosas. Então, assim, do livro, a gente já fiquei satisfeito só de ver a carinha delas quando pegou o livro na mão. Então, para mim, como pai... Aquilo para você já valeu. Já valeu. Já valeu. Né? Aí depois eu fiquei ansioso com o jogo, elas adoraram. Esse baralho, ela nem eu penso igual. Quando eu publiquei meu livro também, eu falei assim, minha parte eu já fiz. Se ele vai andar, se as pessoas vão gostar, para mim não importa. Não importa que eu tive um objetivo, eu comecei ali, capítulo por capítulo, e ele está pronto, hoje ele nasceu, ele existe. Eu tenho orgulho dele, se as pessoas vão ter, isso é uma consequência. É uma consequência. Ou se ele vai ser um sucesso, ou se ele vai ter poucas vendas, é outra questão. E dentro do ambiente, né, familiar, assim, né, sai da questão doméstica, do ambiente familiar, é legal a gente mostrar, porque a nossa infância, a gente, não sei se com você aconteceu, mas a minha avó sempre me falava assim, né, fui criado mais tempo com a minha avó. Estuda, menino, para você ser gente. Estuda para você ter um bom emprego. A ideia era de estudar para ser funcionário de alguém. Exatamente. Sempre aquela questão de ser... Né? De ter um emprego. De ter um emprego. E você traz a ideia de vamos criar algo. Né? Nós temos que ser donos do nosso próprio negócio, termos ideias, né, que vão nos sustentar do que você ter que depender de alguém empreender para você ter uma vaga de trabalho. E assim, você falou assim, quando eu decidi montar a empresa, eu liguei pro meu pai. Falei, pai, vou pedir demissão aqui da empresa e vou abrir a minha empresa. Meu pai ficou triste. Preocupado. Eu vi dele que ele ficou triste. Depois, até pouco tempo, pai, quando eu te liguei lá, você ficou triste, né? Ele falou, não, eu fiquei preocupado, porque a gente vê muito negócio que não decola, você já tinha sua família. Eu fiquei preocupado. Depois você se formou, sempre teve um bom emprego. Uma preocupação com lógica, né? Porque a maioria dos empreendimentos, né, dos novos negócios, eles em 2 anos eles fracassam, na maioria. Tem que ser muito perseverante. Tem que ser muito perseverante. Assim, eu tinha da Vale, depois eu fui para uma usina, eu tive bons salários. E quando eu decidi empreender, cara, aí você bate na porta das empresas, não, agora não dá, não sei o quê. E eu fui gastando todo o meu recurso que eu tinha juntado para manter a empresa. E foi uns 2 anos assim, no sufoco, na luta. E assim, o que foi ruim para mim? Eu já tinha criado um padrão legal. E quando eu montei a empresa, veio a minha esposa falar assim, ô Michael, só tem um copo de arroz aqui que acabou. E eu já sendo engenheiro, já tendo um know-how. E ela falou assim, cara, sabe que esse é o caminho? Não. Vem comigo que eu acredito na empresa. Você já tem essa experiência lá, né? Quando você abandonou o correio para poder... Isso! Aquilo, só que numa outra proporção. Outra proporção, mas a semente está aí. Aí eu falei, não, amor, eu acredito no projeto da empresa. Ela, tô com você. E a parceira do lado. Parceira, isso me ajudou muito também. Com certeza. Você me diz hoje que a estrutura em casa, falando de pais e filhos, a estrutura hoje em casa, quem mantém esse pilar mais firme é você ou a mim? É a Michele, né? A Michele tá com moral. Tá com moral. E assim, eu falo pra ela... É verdade, né? É verdade. Eu falei assim, amor, eu fiz livro, fiz jogo, não sei o quê, né? Na cidade lá que eu moro, assim, eu tenho um reconhecimento como engenheiro de segurança, tenho uma referência. Mas eu falei, se você não estivesse do meu lado, eu não ia conseguir. E eu não ia ter o propósito de querer criar essas coisas. Porque... Você tem essa coisa de ter uma ideia na rua, voltar pra casa rápido pra contar pra ela? Sim. Né? Até... Tinha uma época que eu estava dando tanta ideia que ela falou assim, você está proibido de ter ideia. Chega, calma, meu, calma. Porque acontece, a gente fica pouco tempo junto, porque a minha rotina é... Eu tenho muita demanda de cliente, e os meus clientes é tudo meio bucha, assim, por exemplo, assim, Marco, o fiscal aqui vai parar minha produção por causa do sei o quê. Mas tem que criar uma solução. Criar uma solução. Então, assim, a maioria dos meus clientes é correr atrás do rabo, né? Então, cria uma demanda muito grande em mim, e tudo é emergência, tudo é para ontem. Para ontem, né? Deixa estourar, né? Deixa estourar. E lá em casa, é uma das nossas conversas, assim, a gente fica pouco tempo junto. Né? Então, a gente tenta criar momentos só nós. Então, assim, sexta-feira, vamos pro barzinho só eu e você. Vambora. Aí senta no barzinho e vamos conversar. Aí alinha algumas coisas que tá desalinhada, a gente fala da educação das nossas filhas. Mas tá num ambiente fora ali da rotina e a gente... Vamos namorar, como se fosse um namoro. Entendi. Né? Para dar essa descompressão do dia a dia. Então, isso no meu casamento é essencial para a gente cuidar das nossas filhas. E eu quero que as minhas filhas... Você sai de dentro do problema, enxerga de fora. Fora e volta leve. E volta leve. E assim, e lá em casa a gente... muito beijo, muito eu te amo. Isso é fundamental. Porque eu quero que as minhas filhas tenham um padrão de
de referência. Porque a minha filha tem 13 anos. Eu já tive 13 anos. Daqui a pouco ela vai querer namorar. E isso é natural. E espero que ela namore. Só que eu quero que ela tenha um nível de comparação com o pai dela. Fala, eu não posso menos do que isso. Você sabia que esse sarrafo está cada vez... É considerado um sarrafo cada vez mais alto para a maioria dos jovens? Sim. Né? Minha filha também, ela sempre fala assim... Se eu pegar como referência meu pai, eu não fico com ninguém. Exatamente. Mas é o seguinte, se ela tiver essa referência... Ainda bem que ela tem essa admiração. E aí, criando esse sarrafo é alto, porque a molecada hoje não tá dado com nada. Não entendeu o que é isso. Qual é a relação homem, mulher, namorado e namorada, cúmplices, pai, filho. E não esquecer que são humanos também, que também têm sentimentos. Não é porque a gente ficou adulto que a gente é duro, que a gente é rótico, que a gente absorve tudo, não. Às vezes uma criança desmonta a gente. Né? Às vezes uma decepção que a gente tem com um filho, ele pode, de repente a gente foi duro para falar e tal, mas quando você se recolhe, você também tem que descarregar tudo aquilo. Exatamente. E como é que você ficou? Você ficou destruído. Às vezes você fala pro seu filho, não isso, não aquilo, dá uma dura, e ele acha que só ele saiu machucado daquilo. Exatamente. Né? Mas essa forma como você machucou é como uma ostra, né? Você vai lá e tem que machucar para ela virar uma joia bem preciosa. Ou seja, o processo de lapidação ele é dolorido. Sim. Né? Porque ele esquenta. E dói para os dois lados. Dói para os dois lados. Né? Porque ao passo que você está lapidando, você também está se desgastando. Exatamente. E o egoísmo nessa parte, às vezes a gente também tem uma coisa muito egoísta nessa forma de educar, porque a gente tem que... E isso é necessário, porque a gente tem que ser duro. Porque a gente sabe que a vida foi dura com a gente. E na maioria das vezes o filho não consegue entender. Porque a gente foi filho também e falou assim, pô, por que minha mãe tá falando assim comigo, né? E ela tá só querendo te proteger. E assim... Tudo numa boa intenção. Sempre numa boa intenção. Mas assim, o que eu falo pra minha filha, né? Eu tenho muito amigo que tem filhas, mulher, e fala assim, e tudo pequenininha também, fala assim, não, quando vai namorar, e aquele pai ciumento, eu falei, amigo, você tem que lembrar que você já foi jovem. Você tem que lembrar que ela vai querer namorar, que ela vai querer beijar na boca. As suas descobertas. Só que é o seguinte... O nosso papel é de orientar para ela não cometer um erro, porque ainda mais que tem filho mulher, se ela cometer um erro, ter uma gravidez prematura, né, vai estragar a vida dela, né? Então, o nosso ambiente familiar lá, a gente procura fazer isso, né, de mostrar para ela assim, ó, o papai fala que ama a mamãe, vai sair, então, dar beijo, porque ela tem que ter essa noção que ela tem que ter um namorado nesse perfil, que goste dela, que cuide dela, que respeite ela. É o espelho, né? Olha, tem que ter o espelho. Essa comparação, fala, não é assim que meu pai trata minha mãe, então não é assim que eu tenho que ser tratada. E nessa preocupação, você cuida, os efeitos colaterais você cuida do seu casamento, você cuida melhor da sua esposa, você tem uma vida conjugal menos estresse, porque mesmo com tudo isso você vai brigar, vai ter estresse. E uma coisa, Marco, igual você falou, você passa a maior parte do tempo fora. Se você não tiver uma boa relação dentro de casa, você não tem vontade de voltar para casa. Cara, assim, ó... Qualquer convite para você é convite. Você fala, eu vou. E assim, ó... Até a hora que você fala, puta, agora eu tenho que ir, não tem jeito, não tem nada para fazer. Olha, imagina voltar para casa porque eu não tenho nada para fazer na rua. E eu conheço gente assim, que o cara fica postergando para chegar em casa. Eu conheço gente assim. E eu sou o contrário, quanto antes eu quero chegar na minha casa. Eu termino minhas atividades e estou em casa. E eu faço de tudo para fazer home. Eu também. Nossa, se eu puder fazer home assim, as coisas, porque eu tô cansado de trânsito, consome. Mas quando tem que ir, mas eu vou com todo prazer. Sim. Compromisso pessoal. E se entrega normal. Me entrego, não esqueço. Não gosto nem que me liga. Falo pra minha esposa, ó, economiza o máximo de me ligar. Oi, saudade, isso, aquilo, outro, normal. Mas se dá pra segurar o problema, segura aí. Porque eu já tô na rua trabalhando, né? Deixa eu fazer. Porque senão acumula, a gente fica maluco, né? Então, assim, eu acho que essa preocupação, essa condução, putz, eu tô casado com a Michelle faz 16 anos. Tô com ela há 23 anos, né? Minha parceira. Então não tem como eu ser egoísta de falar assim que ela não é o pilar da casa e que ela não faz parte de todos esses meus projetos. Não tem como, porque ela viveu todos esses projetos. A gente casou, eu estava na faculdade. Então, assim... Toda uma energia, né? Uma cumplicidade, amor. Sofreu junto, né? Sofreu junto, deixou de pôr uma coisa na nossa casa para pôr nos meus estudos. Abdicou de muita coisa. Né? Então não tem como o cara falar assim, não, eu que sustento a casa. Não existe isso, né? Ela não tem um emprego fora, mas ela cuida da casa. Lá no ambiente já percebi que não é o meu, é o nosso. É o nosso. Lá em casa a gente não tem essa fala, o meu carro,
É. Minha casa não. Nosso. Tudo é nosso. Então, os problemas são nossos, as vitórias são nossas. E assim, né? E pegando o tema do pais e filhos, faz toda a diferença no universo familiar. Né? Eu falo assim, ó, o meu pai hoje, ele é 1000 vezes mais carinhoso comigo hoje do que quando eu era criança. Meu pai aprendeu a ser pai. Olha. Porque meu pai era assim, ó. Meu pai sempre foi 10. Ele tem pouco estudo, mas ele me ensinou uma coisa que eu levo pra minha vida e faz diferença na minha profissão. Eu nunca vi meu pai falar assim, ó, tô cansado. Meu pai trabalhou a vida inteira em 2 empregos. Meu pai trabalhava de dia e de noite. Ele trabalhava num lugar, um dia sim, um dia não à noite. Meu pai trabalhava, então meu pai dormia um dia sim, um dia não. E eu nunca vi meu pai falar assim, eu tô cansado, tô com preguiça, nunca ouvi. Então quando eu trabalho de madrugada, eu tenho um projeto, a Michelle, Marco, vem deitar. Eu falei, eu tô cansado. Eu lembro do meu pai. Meu pai nunca falou que tá cansado. Não, vou terminar aqui. Então meu pai com pouco estudo, a gente não teve luxo, mas nunca faltou nada. Não posso falar assim, senti fome. Não tive luxo. Ó, videogame fui ter tá mais velho. Às vezes não tinha um tênis legal. Quando ele conseguia comprar um tênis legal, desse sentido não tem que reclamar. Mas eu lembro que na minha infância, meu pai era sempre foi engraçado em festa de família. Tá ali, dava risada, chegava em casa, meu pai era duro. Isso eu sentia. Falei, cara, meu pai é tão legal quando tem nas festas, em casa ele é duro. Né? E meu pai foi passando os anos, ele foi aprendendo a ser carinhoso com a gente. Foi se desmontando. Foi desmontando. Né, então hoje, meu pai, eu tenho 40 anos, meu pai, nós se cumprimenta com um selinho hoje. Olha, né? Tem uma intimidade brutal, que quando era criança, eu não tenho imagem de ver meu pai me abraçando. Porque era muito trabalho, duro. Aí num churrasco de família, nossa, meu pai era piadista, chegava em casa, porra, sabe, duro. Porque era aquele pai engraçado, né, da festa assim, aqui, né? E às vezes Será que era um mecanismo involuntário dele? Involuntário. Da forma de educar, de falar assim, sei, mas você tem que formar pessoas fortes. Mas eu percebo fortes, que né? não era, ele não forçava, nem para ser legal. Era involuntário. Era o perfil dele. E eu tenho essas imagens de criança, falei, cara, e eu falei, mas por que meu pai é legal só quando tá no meio dos outros, né? Mas meu pai foi aprendendo, ele foi evoluindo. E uma coisa que eu falo pra Michelle, tem gente que fala assim, não, eu sou assim. E, cara, é mó burrice. Você tem que ser um fluido, você tem que ir aprendendo, se desconstruindo. Tem uma fala que as pessoas replicam muito o senso comum, né? Pau que nasce torto, morre torto, mas a gente não é pau. Exatamente. A gente tá aí pra mudar. Raul Seixas cantou uma música que eu sempre posto ela, que é Metamorfose Ambulante. Né? Eu tenho que estar, né, pronto para mudar. Eu tenho minhas convicções, desde que você me convença. Exatamente. Eu crio uma nova convicção. E assim, eu vejo que até de você não mudar de posição é uma vaidade. Falando, não, agora eu não posso. Eu falei a vida inteira que eu era de um jeito, eu vou mudar. Não, eu mudei, não tem problema. Era errado. Né? Até que me prove o contrário, isso é bom. Mas se me provou... Então assim, eu vejo que meu pai é um outro pai. Muito melhor. Então, que bom que ele conseguiu, né? Se construir. E a dona Inês, como foi nessa história? A minha mãe, cara, meu pai, assim, a gente teve uma vida mais simples, mas minha mãe sempre cuidou da gente, assim, minha mãe nunca trabalhou fora, sempre ali do lado a lado. Sempre foi do lar ali. Sempre ali do lar. Então, assim, estruturando tudo para que ele pudesse Então, trabalhar. assim, minha mãe é simples, ela nunca foi muito amorosa também com a gente, tipo assim, de beijar, não tem essa imagem da minha mãe. Igual meu pai é muito mais carinhoso hoje do que minha mãe, até hoje. Mas um mérito dela é que ela tava com a gente, cara. Nunca saiu de perto, nunca arredou o pé. Não, cara, assim, sempre ali perto, né, cuidando da gente e no pouco recurso, tentando fazer o melhor, se dedicando. Né? E como ela com os netos hoje, com as netas? Então, hoje minhas netas, meu pai adora, e minha mãe, como minha mãe não é muito carinhosa, eu sinto que ela não tem muito essa... Ela continua mantendo aquele mesmo... Só que é o seguinte, eu vejo que a minha mãe hoje ela tenta se aproximar, mas como não tem esse... No começo não tinha esse carinho, que eu não sinto delas tão próximas da minha mãe. A hora do meu pai, às vezes minha filha, eu quero ver o vovô Berto, quero... E você vê que geralmente a gente tem isso, e é legal os perfis de pessoas que a gente entrevista trazendo essas realidades, essas expectativas, para as pessoas entenderem que isso é muito normal, né?
Mas isso não exime de dizer que a dona Inês não tem a preocupação, não tem a zelo, não tem a carinho, não tem nada. É só um jeito de ser. É o perfil dela. É o perfil da pessoa, um jeito de ser. E isso são coisas, Michael, a gente conversa aqui também, a gente tem psicólogos aqui, e com certeza, né, o Eduardo vai dissertar isso que a gente está falando, ele vai ter uma explicação sobre isso, sobre essa questão. A gente fala muito de avós aqui que se derretem pelos netos e tal, que até estragam os netos. E agora você vem com essa realidade da avó que é mais vozona, mais durona ali assim no jeito dela, mas que não deixou de perder a ternura, o amor, o carinho, o respeito e a proteção. E ele há de ter uma explicação e vai ser legal esse tema aqui para ele falar. E assim, é muito importante. Com certeza, né? As histórias que eu escuto da infância da minha mãe foi porrada de bombas, né? Meu avô muito truculento ali com ela. Que a gente volta lá atrás, né? Talvez esse jeito mais durão da minha mãe é um reflexo do... como ela foi criada. Mas eu, assim, como em casa, eu não tenho essa imagem da minha infância, beijo, igual tem na minha casa hoje. Mas eu falei, a minha esposa me ensinou, não, né? Tem que ser carinhoso, tem que... E aí te digo, Michael, a sua infância depõe hoje sobre quem você é. Essas coisas que, para você, que é muito natural, isso é peculiar de cada um, e que você gostaria de ter, você aplica em casa. Aplica em casa. Faz diferente. Faz diferente. É um processo. E é o jeito de ver, porque tem gente que fala assim, por que você é tão duro com tal? Porque na minha infância eu apanhava. Então faz diferente. Faz diferente. Tem gente que não consegue fazer diferente. Então minha esposa foi me ensinando, não, vamos ser mais carinhosos aqui, vamos fazer isso. Né? Eu vejo que tem amigo meu que tem... Parece que tem vergonha de falar que ama a esposa, né? Eu te amo, minha esposa. Parece que vergonha, tabu, né? É um tabu. Eu não. Beija, não abraça. Eu só tô em casa assim, vou comprar pão, eu dou um beijo pra sair e um beijo pra chegar. Se daqui a pouco eu vou sair, um beijo pra sair e um pra voltar. Eu tô toda hora que não beija a flor. Exatamente. É a minha flor. E assim, você vai criando isso e fica normal na sua rotina e ela faz diferença no seu ambiente familiar, né? Totalmente. Porque assim, olhando pra trás, foi, puta, se eu tivesse visto isso, meu pai e minha mãe, eu vi assim, momentos deles de carinho. É engraçado, né? Você falando assim, vem uns flashes assim na minha cabeça. Eu ia pra praia. Aí que eu via meu pai e minha mãe dando de mão dada. Mas na rua, assim, no dia a dia, eu não tenho essa imagem. Mas numa praia, numa viagem que a gente fez, eu tenho essa imagem de eu olhar assim e falei, puta, que legal, meu pai e minha mãe tá de mão dada. Né? Porque é uma coisa que eu não via. A minha esposa, assim, eu estou andando na rua sozinho, parece que eu tô manco. Eu não, cadê né? Cadê minha mulher? Cadê a minha parceira? Então, e assim, cada um cria a sua rotina, a sua dinâmica de casa de um jeito, né? E da minha tá dando certo assim. E nem por isso não são mais importantes do que um pro outro, né? Não, imagina. Isso é legal. E assim, nossa, eu amo meu pai, minha mãe, né? Meu pai é um puto parceiraço, né? Tudo que eu vejo assim que ele tem muito orgulho meu, da minha irmã, do que a gente se tornou, então tá tudo certo, né? E cada um tem um jeito, né? Eu tenho o meu jeito, às vezes se você entrevistar isso, assim, eu acho o Michael muito distante da gente, né? Talvez vai ter visões diferentes do mesmo assunto. Do mesmo assunto, é verdade. Mas eu amo meu pai e, assim, eu sou muito grato de ter meu pai e minha mãe ter crescido junto com eles, porque eu vejo história, né, que a sua mesmo, você não conheceu seu pai, né? O outro, ou o pai foi embora, ou separou. Eu conheço gente que o pai mora na rua de cima e mora de baixo e não se conversa. É aquele que o cara não gostaria nem que tivesse na vida, né? Porque... Exatamente. Infelizmente, são questões, né, que... Por isso que a gente gosta de discutir, e Pais e Filhos realmente foi criado para isso. Para trazer reflexões a partir da nossa infância, dos nossos relacionamentos, para ver o que a gente está oferecendo, o que a gente pode ofertar para a sociedade, para o nosso ambiente, para os nossos filhos, né? Porque a gente tem um período para estar aqui, né? Qual legado você vai deixar, né? Isso, qual legado você vai deixar. Então, isso é interessante. Então, o Pais e Filhos nada mais é do que a construção de um legado e a busca do legado através das histórias. Exatamente. Né? E ver o que a gente pode oferecer, o que a gente pode deixar. Você deixou aqui uma riqueza do seu universo, né, dentro da engenharia, que qualquer coisa que fala de engenharia, pensa em obra, pensa em coisa gigantesca, mas você teve ideias que todo dia está ali. Desconstruiu o engenheiro. Desconstruiu o engenheiro, né? E trouxe essa coisa da proativa, do ambiente corporativo, do ambiente doméstico, né? Falou da criação com seu pai, da forma, do jeito de ser bem diferente um do outro, do pai e mãe, de como você cria seus filhos. Isso é fundamental, da importância do beijo, do contato com a esposa, de voltar e compartilhar com ela, dividir tudo que aconteceu no seu dia a dia. Então isso, pessoal, infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio sensacional. É construir. Pais e Filhos foi criado justamente para isso. Para a gente construir relações, melhorar nossas relações e oferecer a partir das nossas histórias algo melhor para você. Então, encerra aqui, Maicon.
Obrigado, Mais Ângelo. uma vez, obrigado você pelo convite, Cara, meu parceiro. Obrigado, espero que E o pessoal goste. Parabéns, sucesso pelo seu trabalho, admirado com isso. Me deixa aí uma mensagem. Você quer deixar uma mensagem para o ambiente doméstico ou o ambiente corporativo? Cara, eu acho assim, é até clichê, mas acredite no seu sonho e não desista. Porque assim, parece clichê que a gente, né, depois fala, acredita no seu sonho, mas se você quiser de verdade, do fundo do seu coração, e você vai pôr energia, você vai conseguir. Porque eu consegui ser técnico de segurança, consegui ser engenheiro, criar um produto novo, né? Fazer conexões importantes, porque eu pus energia, né? Então tem muita gente que tem muitas ideias melhores do que as minhas, mas não tem a perseverança. Então quantas coisas boas o mundo está deixando de conhecer porque o criador não aguenta escutar muito não, né? Quantas coisas a vida das pessoas pode mudar por ela insistir no que ela sonhou, né? E não é pessoal, porque assim, às vezes você recebe um não é porque o cara não gostou do seu projeto, talvez ele não entendeu. Então tem que ter a empatia do outro. Fala assim, mas por que ele falou não pro meu projeto se ele é tão magnífico na minha cabeça? Porque talvez ele não entendeu que o olhar que você tá olhando. Né? Então, acreditem no seu sonho, né? E seja um fluido, né? Mude, cresça, né? Como talvez quem está escutando seja só filho e amanhã vai ser um pai, né? Reflita, vou pôr os pontos positivos do meu pai, os negativos eu vou fazer o diferente, seja um fluido, né? Acho que é isso. E eu deixo aqui também um ponto muito importante que o Maico cravou pra gente aqui. Não tenha medo de recuar. Se você recuar, você pode ir mais longe. Com certeza. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Tamo de junto. coração. Valeu, pais e filhos. Fechou. Obrigado. Mais um. Valeu.